Talvez o segredo mais mal guardado dos últimos tempos na Fórmula 1 aqui no Brasil era aonde teríamos a transmissão da categoria no nosso país. E hoje nós tivemos a notícia que já era prevista de acontecer essa semana, de acordo com um texto que o Lance publicou outro dia, que a Fórmula 1 voltaria para a Globo desde que saiu em 2020. Ela deixou a Rede Globo, foi para Bandeirantes e agora está voltando para a maior emissora do Brasil e talvez da América Latina, se eu não estiver errado. E tem muitas coisas que a gente pode discutir aqui de uma maneira racional, sem criar algum tipo de atrito com a emissora X ou emissora Y, ou de incitar esse tipo de coisa. Eu sei que tem gente que não gosta de que veja, melhor, tem gente que não gosta de ver a Globo voltando a transmitir a Fórmula 1 porque a Globo, por vezes, não transmitia treino livre, quer dizer, nunca transmitiu treino livre. Transmitia até um pouco na época do Senna, mas não transmitia treino classificatório, não passava pódio, e até mesmo algumas corridas eram deixadas um pouco de lado porque tinha o futebol, e todos nós sabemos que o futebol dá muito mais audiência que a Fórmula 1. Isso é um fato, não é uma coisa discutível, só que a gente tem que conversar sobre isso direito, porque por mais que algumas pessoas entendam que talvez a Globo vai ter a Fórmula 1 e não vai usá-la em 100%, eu acho que a gente não precisa ir tanto nessa linha. E antes que alguém diga que, poxa, tá passando pano pra Globo, esse vídeo é comprado pela Globo, bem como fala que a Cazé TV é da Globo, não é, a gente tem que discutir um pouco sobre isso aqui nesse canal, principalmente porque não é só jogar o trabalho da Band fora, mas também não é descartar a Globo completamente, como estão fazendo, porque não é bem por aí. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 aqui. E não, esse vídeo não é um velório, apesar de que eu tô falando bem sério aqui com vocês, é porque eu sou visita, né? Charles, dá um salve aí. Salve, galera! Exato. Se vocês não escutaram, é por causa do redutor de ruído. Manda um outro salve aí. Manda um salve. Não, pode mandar daí, agora vai escutar. Salve, galera! Agora vocês conseguiram escutar. Voltando agora ao redutor de ruído. É porque eu sou visita, tá? Então, eu tava agora no EC, aqui. Tava no EC agora. E a gente recebeu a notícia de lá. Eu tava no box da Alpine, saiu a notícia. Então, logo depois que a gente saiu, eu vim aqui pra comentar com vocês. Então, eu tô falando bem baixinho. Apesar de que ele me falou que eu posso espernear aqui, vai estar tudo bem. Mas eu tô falando bem baixinho porque é um modo de respeito, né? As pessoas. Já são 19h46. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu tô aqui pra falar de carro na pista, tá? Fórmula 1 não costumo comentar esse tipo de bastidor. Mas hoje é um caso especial. Bom, hoje é dia 11 de julho de 2025. Saiu já toda a confirmação em tudo que é lugar. Inclusive o Grande Prêmio se adiantou, né? Que eu fiquei sabendo. O contrato que a Globo fechou com a Fórmula 1 para transmissão é entre 2025 até 2028. Eu tô lendo um texto do Motorsport que falou que era 2025. Espera-se que seja 2026, tá? Contrato de 3 anos, 26, 27, 28, e englobaria não só a TV Globo, como o Sport TV e o Globoplay, o aplicativo de streaming da Globo. O acordo traria 15 corridas na TV aberta de 24. E quais corridas, em tese, não passariam na TV aberta? Seriam Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Canadá, Estados Unidos, o GP de Austin, México e Catar. Em tese, essas corridas seriam transmitidas para o Sport TV por um conflito de horários com a grade da programação da Globo. Então, hora futebol, hora... não sei. Hora algum outro programa da Globo que talvez não entre naquela janela que ela permita que passe a Fórmula 1, que seria no período da manhã ou até mesmo de madrugada, e também abrindo aquela exceção para o GP de São Paulo, que entraria num horário um pouco longe assim da manhã, porém é o GP de São Paulo, é o GP do Brasil. A Globo tem que transmitir porque ela sabe que vai dar muita audiência. Então, lembrem-se sempre, estamos falando de uma empresa que sempre vai querer ter mais audiência. Então, se ela percebe que em determinada corrida ela vai ter mais audiência, ela vai mudar a grade horária para transmitir aquela corrida, e quando ela percebe que não vai ter a mesma audiência, ela tira a corrida e põe no Sport TV, que é
um canal fechado do Grupo Globo. E aqui diz, treino classificatório, treino livre e corridas sprints estarão integralmente no canal fechado. Aí você me diz, o que isso quer dizer com integralmente? Eu também lanço essa pergunta para você, não faço ideia. Mas imagina-se que vão ser todos passados para lá. TL, classificação, corrida sprint vão para o canal do Sport TV, ao que eu entendi. E a corrida principal, dentro daquelas 15, vão ser na TV aberta. Além disso, outras 2 corridas também devem sofrer a mesma alteração devido à transmissão da Copa do Mundo, já que vão conflitar. Por exemplo, o GP da Bélgica acontece durante um dia de Copa. Eu não sei se é na final, mas acontece num dia de Copa. Outra coisa, as categorias de suporte de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, F1 Academy e Porsche Super Cup, nesse último caso, para quem realmente assiste Porsche Super Cup, estão englobadas no acordo e também serão transmitidas no Sport TV, no canal fechado do Grupo Globo. A equipe de transmissão deve ser composta por Luiz Roberto, todos já conhecem, Everaldo Marques, ótimo narrador, já narrou Fórmula 1 na Globo em 2020, se não me engano, narrou vitória do Lewis Hamilton, é um cara extremamente competente, carismático, para quem avalia carisma de profissionais, é um cara do esporte, e é um cara que, não vou dizer que ele nasceu para transmitir Fórmula 1, mas é um cara que sabe fazer a parada de uma maneira que você se entretém com ele e com a corrida ao mesmo tempo. Comentários. Luciano Burti a Rafael Lopes. Para quem tem resistência com Rafael Lopes, ele vai comentar com vocês. Imagino que muito no Sport TV. Com a reportagem de Juliana Guimarães, ótima repórter, ótima repórter, ótima repórter. Guilherme Pereira, outro ótimo repórter. Marcelo Correge, vocês já conhecem muito bem, ótimo repórter também. E essas transmissões das corridas acontecerão tanto no Sport TV quanto na Globo, claro, quando a Globo fizer a transmissão na TV aberta, porém com equipes diferentes. Então, Luciano Burti vai estar de um lado, Rafael Lopes vai estar do outro. Pois bem, fechou. Todas as informações que a gente sabe sobre a transmissão da F1 na Globo. Vão ter 15 corridas de 24, as corridas sprint e classificação. Lembrando que eu estou lendo o texto do Motorsport, vão passar para o Sport TV, de acordo com eles. Beleza. Por que a Fórmula 1 voltou para a Globo? Essa é a grande questão. Talvez seja um conjunto de fatores. Porque a Band, nos últimos tempos, acabou enfrentando alguns problemas para manter a categoria por lá. Lembra-se que no ano passado surgiu uma notícia de que a Band estaria enfrentando problemas para fazer determinados pagamentos. Sim, rolou uma notícia como essa. Imagino que tenha sido rumor, na verdade, né? Eu vou sempre tratar isso como rumor, porque eu não quero acreditar que a Band passou por uma situação como essa. Porque ela acabou, enfim, situações de bastidores. Esse rumor é público, essa notícia é pública. E a Globo chega agora mais organizada, porque no período de pandemia ela liberou um monte de coisas da programação, ficou só com o Brasileirão, se livrou de Libertadores, Sul-Americana, se livrou da própria Fórmula 1, deixou um monte de coisa passar, quase não fechou com a Copa do Mundo naquele período de reorganização e ela conseguiu no final, junto com a Cazé TV. Novamente, para quem acredita que a Cazé TV é da Globo, não é, parem com isso. Eu não preciso estar lá para saber disso, tá, inclusive. Pois bem, em termos de audiência, a Globo vai dar mais audiência, porque a gente imagina que é a Globo. A Globo, se ela colocar o É de Casa para fazer, sei lá, uma batalha de cozinha, como eles têm feito nos últimos sábados. Charles, tá bem? Tudo bem? Ok. Se colocar o É de Casa para fazer uma disputa culinária, vai dar muita audiência. Se colocar os dois apresentadores do É de Casa fazendo disputa de esgrima, vai dar mais audiência do que todas as outras emissoras. E imagina que a Fórmula 1, não vou dizer que vai pagar o preço de não passar a classificação, porém, de passar as corridas por lá, porque ela sabe que vai dar mais audiência e mais visibilidade. A gente sabe como que é o canhão da Globo, é diferente de qualquer outra emissora, principalmente com a Band, que hoje figura como a quarta principal emissora do país hoje, por vezes até mesmo a quinta. Então a Fórmula 1 está visando mais visibilidade, e lembrem-se sempre, a gente também pensa com o coração, poxa, eu queria que... Não eu, tá? Tô falando como você falaria. Eu queria que a Band continuasse com a Fórmula 1 porque ela transmite com mais emoção, porque ela entrega mais detalhes, dedica mais tempo. Realmente dedica mais tempo. Mas a Globo vai dar mais audiência. E não importa o que a gente
queira que quem definem são eles, o pessoal da Liberty Media, o pessoal da Globo, o pessoal da Band. Se a Band não puder oferecer a mesma visibilidade para a Globo e a Globo puder fazer mais visibilidade, pagando até um pouco mais também, ou não, fazendo um acordo em que a Liberty Media também ganhe mais, naturalmente a Liberty Media volta para a Rede Globo depois de ter saído em 2020. E a Band? E a Band? Nossa, esse vídeo parece muito velório, né? Nossa, que triste. Não, não é velório não, gente. Não é velório não. Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre a transmissão. Mas sobre a Band, cara, a Band, ela mostrou para todas as emissoras do Brasil como que se cobre Fórmula 1. A Globo sempre foi referência em cobertura esportiva e sempre vai ser. Ponto. A Globo revolucionou o conceito de transmissão esportiva aqui no Brasil e todo mundo sabe disso. Principalmente a transmissão nacional. Mas a Band, quando ela pega o projeto da Fórmula 1, ela também pega o principal produto da casa. Tudo bem que tinha o Datena, tinha alguns outros programas, porém, certamente você só liga na Band para assistir Fórmula 1. E logo depois que a corrida acaba, você já muda para outro canal, que certamente é a Globo. Mas ao mesmo tempo, mesmo com toda essa limitação de audiência, a Band não sentou no placar de 2-0 e falou, ok, já que não vai dar audiência, eu vou fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Fizeram de uma maneira bem feita, com informações razoáveis e muita coisa. Muita classificação, muita entrada em programa esportivo, muita divulgação na própria programação. Era uma coisa que dá gosto de ver. E eu sei que eu não preciso falar que a Globo tem que se inspirar um pouco nisso, porque a Globo é a maior emissora da América Latina. Eu não preciso falar isso pra Globo. A Globo já sabe o que ela tem que fazer. Estamos falando da Rede Globo. Mas a gente não pode chegar aqui e dizer que, poxa, a Band perdeu porque ela está fazendo um trabalho ruim, porque a transmissão que se queimou a emissora com a Liberty Media e agora vai sair e vai para a Globo. Não é isso. Agora, sobre a equipe de transmissão, primeiro, Reginaldo Leme, meu protegido, não faço críticas, ele é meu protegido. Segundo, Mariana Becker, minha protegida também. Terceiro, Felipe Jafone, meu protegido. Agora, a transmissão, assim, a equipe de transmissão dava umas rateadas. Tinha hora que, tem coisa que você fala aqui, tem coisa que você não fala aqui. A gente entende que na empolgação ali da transmissão, a gente acaba falando coisas mais do que a gente deve, só que de vez em quando dava uma escorregada, desnecessária, por várias vezes. Umas hot takes. Por exemplo, o Sérgio Maurício falava que não entendia porque que a Audi tinha contratado o Hülkenberg. O que ele tá errado. Segundo, porque ele é o narrador. Ele não pode dar comentário assim. Mas, pô, Fernando, a liberdade de expressão não pode falar? Pô, ele pode, mas tem que ter noção do que ele tá falando. O Hülkenberg acabou de pegar o pódio. E aí, como é que ele fica? Entendeu? Por isso que é bom deixar cada um fazer o seu trabalho. O narrador narra, o comentarista comenta. A repórter dá informação direto e assim se faz o bolo da transmissão. Talvez seja o único problema da Band. Todos esses meses que tiveram esse site de especulação falavam que se não fosse a equipe de transmissão, eu seria 100% Band. Ou ainda bem que vai pra Globo, porque eu não aguentava a equipe de transmissão. Então, esse era o único porém da transmissão da Band. Tirando isso, impecável. Impecável. A Band fez o trabalho que ela tinha que fazer com o principal produto que ela tinha. E muito também da prioridade que ela deu pra Fórmula 1 vem muito disso. Porque ela não tinha outra coisa pra mostrar. Lembre-se que durante a classificação do GP de Mônaco, acho que se não me engano de 2023, teve a final entre aspas, da Bundesliga, que era o campeonato que a Band transmitia. E ela acabou tirando a classificação, passando no Band Play, até mesmo no site da Band, e passou o jogo. Depois ela não renovou o contrato com a Bundesliga, mas também ali era um sinal que o futebol dá mais audiência. Aí vocês começam a entender porque que a Globo vai passar as corridas da tarde, né, GP do México, GP dos Estados Unidos, pro Sport TV passar o futebol, principalmente o futebol nacional. Agora, já foi, eles já assinaram o contrato, 3 anos, de 26, 27, 28, e principalmente agora que eles vão ter o Bortoleto, piloto brasileiro, que eles sabem muito bem que arrasta uma multidão para vê-lo, que dá audiência. A própria Band já mostrou em números que a Fórmula 1 sem o Bortoleto e com o Bortoleto existe uma diferença de audiência, principalmente nas corridas também de madrugada, porque o pessoal queria vê-lo, porque eram as primeiras corridas.
E acho que com a Band, não só a Fórmula 1 vai ganhar mais visibilidade, como o Gabriel também vai ganhar mais visibilidade. Tanto de contrato de patrocínio, porque uma coisa é você vender um piloto que está transmitindo em algo que vai dar 3 ou 4 pontos de audiência. Porque Fórmula 1 é nicho, todo mundo sabe. Outra coisa é você vender o seu piloto, assim, o seu produto do piloto, para um canal que vai dar 9, 10, 11, 20 pontos de audiência, a depender da corrida, a depender do horário. São coisas diferentes. Então isso pode também ajudar o Gabriel a ter mais apoio aqui no Brasil. E não só ele, aquele efeito cascata que eu já falei uma vez. Se o Gabriel for bem, a transmissão da Globo mostrar para o país inteiro, vai ter mais marca interessada, vai ter mais gente seguindo o Gabriel, vai ter mais gente me assistindo também, porque vai ter gente mais interessada também na Fórmula 1. E como o público está crescendo, principalmente o público jovem, a Globo também quer um pouco disso. Né? Imagina-se que, da mesma forma como eu também vou ganhar público, porque vai ter gente que vai conhecer a Fórmula 1 também por causa da Globo. Teve gente que conheceu a Fórmula 1 por causa da Band. Tem gente que conhece a Fórmula 1 por minha causa. Então, é uma questão meramente, entre aspas, fria. Não é sobre como faz, mas sim quem faz e qual resultado dá. E a Globo dá muito mais resultado. A Globo vai pagar tudo certinho. A Globo sabe transmitir, você sabe muito bem. Então, por mais que alguns pensem, poxa, mas eu não gosto da Globo, Globo lixo, isso e aquilo, você pode ter sua opinião. Você pode não gostar da minha emissora, você pode não gostar de mim, por exemplo. Você pode achar que eu tô passando pano aqui pra Globo. Você pode achar que eu quero ir pra Globo agora. Não que eu fosse recusar, né? Mas pensemos também, agora que já foi, não adianta mais o que a gente possa falar, não adianta fazer protesto na Paulista, queimar pneu, fora a Globo, não vai adiantar, o contrato já tá assinado e eles provavelmente já vai ter tudo pago. Mas não descartem a transmissão da Globo dessa forma, do tipo, não vou assistir na Globo, vou assistir no F1 TV. Vai ser bom pra Fórmula 1, porque ela vai entrar mais dinheiro pra ela. Mas não vai adiantar, uma hora ou outra você vai acabar vendo na Globo. E vai ser bom. Por mais que tenha gente que vai achar que vai ser ruim, que a Globo... Tem gente que acha que a Globo vai comprar a Fórmula 1 só pra esconder do povo brasileiro. A Globo vai contratar a Fórmula 1 para não deixar o Brasil assistir Fórmula 1. Na Band, a Band vai transmitir para todo o Brasil. A Globo não ia fazer isso. A Globo tem outros produtos para mostrar no mesmo horário. Das corridas à tarde. Dito isso, Globo, passa um treino classificatório na manhã durante o É de Casa, por favor, só pra gente testar uma parada. Só isso. Eu te garanto que vai dar mais audiência que o Fala Brasil da Record. Por muito, de longe. Tá? E se o carro da Audi for bom, anotem o que eu tô falando. Se o carro da Audi for bom, ao ponto de brigar por pole position, ou até pódio, ela pode transmitir também. Certamente. Acho que deve ter um espacinho no contrato que permita. É isso. É isso que eu tenho pra falar com vocês hoje. Já foi. Não adianta reclamar. Ou melhor, você pode reclamar tranquilamente, mas já foi. E mesmo que você diga, poxa, não vou assistir, você vai. Você vai assistir Globo Esporte, vai estar falando de Fórmula 1. Você vai ver alguma coisa, a Globo vai estar passando. Você vai assistir. Você vai assistir. Senhores, é isso. Espero que não tenha passado a ideia de que eu estou passando pano para a Globo, porque eu quero que ela transmita classificação. Quero que ela transmita todas as corridas. Com meu sentimento de torcedor. Meu sentimento de fã da categoria. Mas eu também tenho que entender o lado do business da coisa. Se o futebol vai dar audiência, o que ela pode fazer? Passa pro Sport TV. Vocês entendem? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve. Eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1, carro na pista. Ou melhor, te vejo na próxima para falar de WEC. Eu tô aqui em São Paulo. Vai ter um vídeo especial. Até o próximo. Tchau, tchau.